Olá a todos, boa tarde. Primeiro, gostaria de falar sobre a satisfação que é participar deste evento, trazendo um estudo que eu e a minha professora orientadora de doutorado, a professora Elaine Conde, desenvolvemos, que se intitula Educação Física e Interdisciplinaridade, Fatores Potencializadores da Aprendizagem. Então, nós damos início a esse trabalho trazendo orientações sobre o modelo tradicional de ensino que é replicado na educação brasileira, que está bastante defasado. Esse trabalho ele aborda o mapeamento das produções teóricas no período de 2010 a 2021 a respeito do campo de aprendizagem e educação física, que a gente entende que é fundamental para formar o estudante na sua globalidade, utilizando todos os recursos de que dispõe para atuar em projetos que possa superar obstáculos das aprendizagens. Então, a principal pergunta que a gente faz, a educação física trabalhada de forma interdisciplinar pode potencializar os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental? Então, existe um déficit de pesquisas sobre a temática educação física e um olhar interdisciplinar na educação de base, que é desde o início da educação infantil, passando pelo ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Então, diante dessa lacuna, mapeamos e analisamos os dados em teses e dissertações de 2010 até 2021, bem como rastreamos em artigos publicados nos últimos 10 anos, junto com uma revisão de literatura sobre a questão da interdisciplinaridade na disciplina de educação física, articulada aos processos de aprendizagem dos estudantes na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A pesquisa também objetiva elucidar se a interdisciplinaridade pode ser de fato um potencializador dos processos de aprendizagem no ensino fundamental. Entendendo um pouco mais, então, o que a gente quer dizer com interdisciplinaridade. Conforme o autor Fazenda, a interdisciplinaridade ela é desenvolvida em 4 níveis, que é a interheterogênea, que é uma visão geral pouco aprofundada da temática a ser trabalhada pelos professores e suas respectivas disciplinas, mantendo assim certo distanciamento e limite entre as mesmas. Logo após vem a pseudo-interdisciplinaridade, que seria o uso dos mesmos instrumentos de análise sobre um tema norteador, mas sem haver a real aproximação das disciplinas. A próxima etapa seria a intercomplementar, que seria o agrupamento das disciplinas com o intuito de complementação dos domínios de estudo de uma determinada área de conhecimento. E a última fase seria a interunificada, que se basearia em uma coerência na integração teórica e metodológica de ensino. Falando então um pouco sobre o comprometimento e apoio dos professores, entre os professores para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, verificamos que há a necessidade de repensar as práticas escolares que circunscrevem a educação física às atividades que envolvam apenas o corpo. E cabe notar que há uma dificuldade de aprendizagem dos estudantes em manter o foco e atenção por conta do acesso cada vez mais precoce aos aparelhos celulares, aos aparelhos eletrônicos de maneira geral, desestimulando os alunos a realizarem as práticas físicas ou que exigem um pensar concentrado. De acordo então com os números da Organização Mundial da Saúde, cerca de 78% das crianças brasileiras não praticam o mínimo de atividade física em discrepância com as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. O autor Libânio também nos traz que esse processo de ensino se caracteriza
caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos estudantes, ou seja, o professor coordena o estudo das matérias e assim os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais, emocionais e físicas, o que corrobora com a ideia de que não há a dicotomia corpo-mente como a gente vê normalmente nas aulas de educação física. Os desdobramentos teóricos metodológicos, então, esse trabalho ele foi baseado na hermenêutica, que é uma maneira de compreender os textos e discursos da realidade, sendo considerado uma maneira de interpretar algo que nos interessa e que constitui a ação humana no sentido de formar-se e educar-se. É uma forma de linguagem interpretativa para compreender a complexidade do assunto desenvolvido. Então, a metodologia utilizada nesse estudo é de caráter hermenêutico, como falado agora há pouco, voltada à revisão bibliográfica, leitura de artigos, interpretação dos dados, tendo como alicerce as pesquisas recentes de repositórios digitais, revistas e trabalhos científicos publicados com sua abordagem qualitativa. A pesquisa, então, ela se baseia na resolução da problemática inserida no campo da educação, procurando dentro do que já foi ou está sendo produzido em relação às questões da pesquisa, a partir das consultas bibliográficas, o que oportuniza a contextualização do objeto de estudo situado no contexto histórico, social e no campo científico. Essa pesquisa ela tem como as palavras-chave utilizou das palavras-chave educação física, interdisciplinaridade e processos de aprendizagem. Então, o que falam as pesquisas, né? Os trabalhos que a gente selecionou durante as leituras e o que dizem esses trabalhos, né? Que a educação física, ela tinha como estratégia a função de domesticar e controlar o corpo, desviando atenção, interesse e energia para o esporte, evitando assim disposições para a vida democrática enquanto formação da inteligência coletiva. Isso levava ao conformismo e à comodidade. Frigoto, ele aborda que as regras de um jogo sistêmico imperialista que é perpetuado historicamente e que obstaculizam o trabalho interdisciplinar, que vão desde a formação fragmentária do professor, as próprias condições de trabalho dos professores, as práticas conformistas em contextos de divisão arbitrária entre as disciplinas, os conteúdos e a organização individualista, seguidamente por prescrições técnicas de dirigentes que professores são submetidos. Então, a interdisciplinaridade ela tem como potencial de abrir mão dos saberes guardados e trazer essa cooperação com outro professor de outra disciplina. A educação física possui um papel importantíssimo na formação sobre a importância das práticas de atividades físicas. Ela, dentro do conjunto de competências, então, ela passa a ser necessária a visão ampliada do sujeito, além da perspectiva biológica, corporal, sensível e interativa. Há outros desafios que ampliam as dimensões sociocognitivas, como a incorporação da construção do conceito de vida e saúde. A educação física, ela tem como papel conciliar uma escola onde as brincadeiras e as interações sociais sejam os eixos principais e norteadores da aprendizagem. Para Soares, o grande desafio da pedagogia e da educação física no campo da educação infantil, por exemplo, é conciliar uma escola onde as brincadeiras e as interações sejam os eixos principais. Ele também fala sobre que o corpo ele é o principal instrumento de comunicação da criança, sendo ele quem externa o que a criança quer, sente e fala. A criança pequena, então, ela vive um estágio de exploração do mundo por meio do movimento do seu próprio corpo,
Querer reprimir esse entusiasmo em nome da educação, exigindo imobilidade, silêncio e empobrecimento das atividades lúdicas e espontâneas, significa privar a criança de seu meio de desenvolvimento mais autêntico, a sua motricidade. Para a Fazenda, então, a interdisciplinaridade escolar é um fator que favorece o processo de aprendizagem, além das mobilidades motoras, pois se explora também os saberes dos estudantes em relação ao mundo, para que não haja mais a barreira da especificidade entre disciplinas. A escola é um lugar onde os estudantes passam a maior parte do seu tempo e grande parte dos educandos apenas se deslocam até lá, mas não participam ou interagem durante as aulas. De acordo com Alves, quando certo conteúdo era transmitido de forma mais ativa, utilizando mais o corpo dos alunos, as suas interações eram bem maiores. Então, o corpo é o resultado de experiências de vidas em todos os sentidos. Ele não é apenas ossos, músculos e órgãos. Ele também faz parte das sensações, ritmos e relações estabelecidas culturalmente. Uma escola conservadora e disciplinadora terá dificuldade de dialogar com os corpos dos seus alunos. Então, é possível tornar o ensino mais prazeroso pela interdisciplinaridade. Então, levando as nossas considerações finais sobre o tema interdisciplinaridade e educação física, os desafios e limites da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, ele está aí presente em nossa temática diária de aula, e ao professor é necessário estar em constante reciclamento, em constante reciclagem da sua atividade profissional, para conseguir se adequar ao mundo em que vivemos. É perceptível também, através dos estudos, que o tema abordado necessita de várias nuances para desvelar realidades que possibilitem uma visão geral e alargada para que possamos reconhecer os outros. A interdisciplinaridade ela pode ser a porta de entrada para a mentalidade ampliada de mundos, agregando valor aos alunos, não só de maneira em que melhora a coordenação motora, mas também impactando positivamente nos processos de aprendizagem. O tema da interdisciplinaridade é parte da legislação brasileira, especialmente dos parâmetros curriculares nacionais, mas é pouco abordado em ações compartilhadas na escola. E para finalizar, as escolas devem olhar o corpo e o conhecimento como um só. E fica evidente nesse estudo que propostas interdisciplinares compõem o próprio processo de formação humana e estão validadas pelos documentos norteadores brasileiros, mas só podem ser consistentes se incluírem o fazer pelo movimento corporal, que é um fator que desenvolve a aprendizagem juntamente com as elaborações sensíveis cognitivas baseadas na expressão e na experiência dialética dos sujeitos no mundo. Quero agradecer a participação e aceite do nosso trabalho e espero que todos apreciem. Boa tarde.